Respire fundo. Aquiete a sua alma. Ó alma minha, por que te abates? Ainda hoje, porque o Senhor é fiel. Respire fundo. Aquiete a sua alma. Relaxe o seu corpo. Agora agradeça ao Senhor. Ele te alcançou. Não fomos nós, mas Ele nos resgatou. Ele nos alcançou. É obra do Senhor a salvação. Ele te escolheu. Ele te salvou. Agradeça ao Senhor de todo o seu coração. Agradeça com toda a sua mente, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu corpo, com toda a sua força, em espírito e em verdade. Agradeça ao Senhor com todo o seu ser. Agradeça. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos encontrou, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos chamou. E nós nos rendemos à tua vontade. Senhor, obrigado. O Senhor nos tirou da morte, do lamaçal do pecado. O Senhor nos escolheu, nos salvou, nos levantou. O Senhor tem nos capacitado. Obrigado, obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Bendito é o Senhor. Glorifique o nome do Senhor. Glória, glória, glórias a ti, Senhor. Só o Senhor é Deus. Ah, se não for ao Senhor. O Senhor é fiel e a sua bondade dura para sempre. O Senhor é Criador, é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. É o nosso general, o nosso comandante. O Senhor vai na frente. O Senhor nos respalda. Ele é a nossa bandeira. Ele é a nossa cura. O Jeová Rafá, o Jeová Nissi, o Jeová Rafá. Ele é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Ele é o Todo-Poderoso, possuidor dos céus e da terra, é o dono do ouro e da prata. Obrigado, Senhor, toda a honra e toda a glória. Senhor, esperamos ansiosos pelo dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. E que não há, que nunca houve um Deus como o Senhor. Só o Senhor é Deus, de geração em geração, de eternidade em eternidade. Com seus olhos fechados e a sua mão no coração, respire fundo. Aquiete a sua alma, porque se abate, ó alma minha, ainda hoje glorificaremos ao Senhor. Relaxe o seu corpo, ele é templo do Espírito Santo. Agradeça a Deus com todo o seu coração, com a sua mente, com o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu corpo, em espírito e em verdade. Agradeça e glorifique o nome do Senhor, porque é o nome que foi colocado sobre todos os nomes. Jesus Cristo é o nome que foi colocado sobre todos os nomes, é o nome que nos dá poder e autoridade. Confie nele, porque ele é fiel. Obrigado, Senhor. Abra seus olhos, se assente, se acomode, seja muito bem-vindo, Deus te abençoe. Você que acompanha pelas redes sociais, atenda ao convite do Senhor. Nós estamos na Rua Desembargador Silva Pereira, Jardim Santa Adélia. Fica próximo do monotrilho e terminal de ônibus de São Mateus.
Rua Desembargador Silva Pereira, número 169, Jardim Santa Adélia. Toda quinta-feira, às 20 horas e todo domingo, às 9 horas. Nós postamos um vídeo com um texto essa semana falando portanto. Ou seja, depois do Senhor nos encontrar, nos resgatar, nos salvar, depois que o Senhor nos salvou e nos chamou, portanto, conheça e prossiga em conhecer. Nós temos que conhecer aquele que nos salvou, aquele que nos chamou, nós temos que conhecer aquele que é Deus e que é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Portanto, conheça, precisamos conhecer o Senhor e prossiga em conhecer. Um dos principais objetivos que nós temos que ter na nossa vida é conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer o Senhor até o último dia da nossa vida. Diga, conhecer, prosseguir em conhecer. E diz que quando nós conhecemos e prosseguimos em conhecer, o Senhor, Ele sai, Ele vem, Ele se manifesta como o sol que está nascendo, porque Ele é a luz do mundo. O livro de João diz que Ele é a luz do mundo, e aqueles que estavam assentados na sombra da morte viram a luz raiar, o sol nascer, o sol da justiça brilhar, viram Jesus chegando, nascendo, crescendo e se manifestando. Ele vem como a luz, porque nós estamos em trevas, estamos em ignorância, estamos debaixo da sombra da morte. E Ele vem. Portanto, conheça, prossiga em conhecer, porque Ele sai, Ele vem como o nascer do sol. E diz que Ele chega. Eu não sei se você está começando a conhecer a Jesus Cristo. Eu não sei se você está sentindo essa luz que dissipa todas as trevas, essa luz, essa vida em abundância, essa vida eterna, que vai desfazendo toda a morte, todo espírito de enfermidade e de morte. Eu não sei se você está prosseguindo em conhecê-lo, porque diz que Ele chega como uma chuva seródia, sabe aquela chuva mansa? E essa chuva, ela é para preparar a terra, e ela é principalmente para amadurecer o fruto. Porque depois que vem a chuva seródia, começa o tempo da colheita, diga prosperidade, diga colheita, prosperidade, diga riquezas, diga Ele é dono do ouro e da prata. Ele chega, e quando Ele chega como uma chuva seródia, uma chuva mansa que amadurece o fruto e que gera colheita em todas as áreas, salvação de vidas, avivamento sobre toda a terra que estava seca, frutos para os famintos e semente para os semeadores. Oséias 6:3. Portanto, conheçam e prossigam em conhecer. Ele vem como a luz do mundo e Ele chega como a chuva seródia. Muitas pessoas querem a colheita no início, mas quando você conhece, primeiro vem a luz. E quando Ele chega com bênçãos. E muitas vezes não entendemos esse processo e corremos o risco de murmurarmos no começo. Só está começando, só está nascendo um novo dia, o sol começa a brilhar, leva um tempo para ele se pôr ao meio-dia,
e ao topo da nossa cabeça, como o sol da justiça. É um ciclo. Ele está falando que é um ciclo. Conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor é um processo, é um ciclo de quem estava em trevas, debaixo da sombra da morte, e começa a nascer o sol, e quando ele chega, vem a chuva seródia. No final da tarde, cai a chuva seródia. Eu acredito que hoje nós vamos falar sobre o tema mais importante. Se eu tivesse que escolher uma só mensagem para ministrar a minha vida toda, eu escolheria essa. Nós vamos falar hoje sobre fidelidade. Nós conhecemos o Deus que é amor, porque Deus é amor, e Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único e unigênito Filho, para aquele que nele crer não pereça, mas receba vida em abundância, a vida eterna. Deus é amor. Deus te ama. Deus amou o mundo de tal maneira, e Ele diz: aqueles que me amam, guardam a minha palavra. Aqueles que me amam, guardam os meus mandamentos. Você tem guardado os mandamentos do Senhor? Na última reunião que você esteve aqui, qual foi o mandamento do Senhor? Não lembro, pastor. Então você não está guardando. Sabe por que a gente esquece? Porque não anota. Nós somos um povo e servimos um Deus e somos conhecidos como o povo do livro de capa preta, que lê, que anota. Cadê o seu caderno, a sua anotação? Na última reunião que eu estive aqui, não me esqueço, como se fosse ontem, o Senhor falou sobre adoração. Ele falou: você quer ver o meu poder, a minha autoridade? Então me adore em espírito e em verdade. Nós vimos Moisés vencendo com adoração. Nós vimos Jó vencendo com adoração. E nós vimos homens e mulheres que venceram quando adoraram, não quando lutaram contra Satanás. Jó não lutou contra Satanás. E se nós observarmos, ele nem tinha ideia, ele nem tinha um conhecimento profundo sobre Satanás. Quando caiu o fogo do céu, ele disse: foi Deus. Mas na verdade foi Satanás. Ele não tinha conhecimento, não tinha revelação sobre Satanás. Ele não venceu Satanás, que veio roubar, ele veio enganar. Diga: enganar, roubar, matar e destruir. Eu sei que você sabe que o inimigo veio roubar, matar e destruir. Você ouviu isso a vida inteira, mas você não se atentou ou não te ensinaram do jeito certo, porque o texto começa dizendo que Jesus Cristo, ele fala, e as suas ovelhas ouvem a sua voz. E tem pessoas que esperam Deus descer e falam com Deus. Ouvem a voz de Deus, a voz do Pai, a voz do Todo-Poderoso, do Criador, a voz de Jesus Cristo. Então o texto ali em João, ele diz, a mensagem completa é Jesus, o bom pastor, ele fala: e as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas não são confundidas, elas não são enganadas por uma serpente, e elas me seguem. Elas me seguem. Ou seja, antes do diabo roubar, ele vai ter que te enganar. A grande questão é que nós fomos ensinados: o diabo veio roubar, matar e destruir. E quando ele começa a roubar, a gente diz: o diabo está aqui. O diabo está aqui. O diabo está me roubando. Não, antes dele roubar, para ele poder roubar, matar e destruir, primeiro ele vai contar uma historinha para você. Primeiro ele vai contar uma mentira. Ele vai criar uma historinha, uma mentira, uma historinha. E ao invés de você ouvir o bom pastor, você ouve o diabo.
Porque se nós ouvirmos a Deus, vamos seguir a Deus e seremos abençoados. Mas se nós acreditarmos nas historinhas, nas mentiras de Satanás, ele vai roubar, matar e destruir. E Adão teve que sair do paraíso, do jardim do Éden. O diabo ele veio enganar, mas nós estamos preocupados com o que ele vai roubar da gente. A gente é tão materialista que a gente está preocupado com o que ele vai roubar. Ele não vai roubar o meu casamento, ele não vai roubar os meus filhos, ele não vai roubar a minha casa. Não, não, irmão, antes dele te roubar, ele vai te mentir, te enganar. E pior é que há muitos contando historinha e mentindo em cima do púlpito. Há muitos nas redes sociais mentindo e contando uma historinha para você. Ele usou a serpente, Deus usou uma mula. E hoje ele está usando muitos falsos profetas e muitas pessoas no meio do povo para te contar uma historinha. Judas caiu numa historinha. Tadinho do necessitado. É melhor eu pegar o meu dízimo e entregar para o necessitado. Não é melhor eu entregar o meu dízimo para o necessitado? São historinhas, e a gente vai ouvindo essas historinhas. O diabo não veio roubar, matar e destruir. Isso é consequência. Diga, roubar, matar e destruir são as consequências de quem ouviu o inimigo, de quem ouviu a serpente, a antiga serpente, o dragão de 7 cabeças, líderes que parecem perfeitos. Por isso, repito, se eu pudesse pregar uma só mensagem a minha vida inteira, eu escolheria essa. Porque Deus, Ele é amor. Ele te ama. E Ele amou o mundo. E aqueles que amam o Senhor, que são gratos, que amam o Senhor, guardam a sua palavra. Por isso, no meu coração, até esse exato momento, está escrito nas tábuas do meu coração, e eu sou uma carta viva para essa geração: adore o Senhor em espírito e em verdade. Vença a religiosidade, a iniquidade. Vença o desejo da sua carne, o cansaço, e adore o Senhor em espírito e em verdade, porque não tem inimigo que fique de pé diante de um adorador. Nós vimos Jó, nós vimos Moisés, nós vimos Jó, nós vimos Pedro, homens e mulheres que venceram com a adoração. Com a adoração. A Bíblia não diz que no céu, quer dizer, diz que as nossas orações sobem, os anjos levam diante do Senhor. Mas diz que os anjos estão orando? Não. Diz que os anjos estão adorando. Hoje não há mais rebelião nos céus. Por quê? Porque os anjos e a santidade e a criação de Deus, a primeira criação, depois da queda, foi elevada com o Espírito Santo a um novo nível de santidade. E hoje nenhum anjo mais cai. Não há mais queda de anjos. Não há mais rebelião. O que há nos céus hoje? Os anjos cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Nós vamos chegar nesse nível em que não haverá mais rebelião entre os homens. Deus envia o Espírito Santo para elevar o nível do homem, para ele se tornar um verdadeiro adorador. E quando ele vai cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor vai santificando. E não haverá mais pecado, não haverá mais rebelião na raça humana, só haverá adoradores. Deus, ele está buscando verdadeiros adoradores.
que o adorem em espírito e em verdade. Por isso conhecemos, você conhece. Você está aqui porque você conhece o Deus amor. O Deus que amou o mundo de tal maneira. Um Deus que revela o seu amor e a sua forma de amar. Você quer me amar? Eu vou na igreja para amar a Deus. Não, eu amo a Deus quando eu guardo a sua palavra e eu vivo a sua palavra. Ele diz, aquele que não ama o seu próximo, a verdade não está nele. Ainda tem historinha, ainda tem mentira. As pessoas, eu falo porque eu entendo, as pessoas odeiam os pastores. E enquanto não houver amor, a verdade ainda não está nele. Ou seja, ele ainda não foi liberto. Diga, eu conheço o Deus amor. Portanto, conheça o Deus que te ama e prossiga em conhecê-lo. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse Deus que é amor. Em Deuteronômio 7:9 diz que aqueles que vão conhecer, saberás, pois, que o Senhor teu Deus, diga, o meu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel. Diga, esse Deus que me ama, Ele é fiel. E Ele tem uma aliança comigo. Diga aí, eu tenho uma aliança com Ele. Diga, é uma aliança de sangue. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Que guardam a aliança e a misericórdia até 1000 gerações. Deus guarda a aliança até 1000 gerações. Ele guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam. Você já conheceu o Deus que te ama? E você ama esse Deus, você guarda a sua palavra, você vive? Deus, Ele quer que nós venhamos conhecê-lo como Deus fiel. Sabe, no começo da caminhada é muito difícil, porque nós estamos ainda conhecendo Deus que é amor. Ele é amor. E no começo, quando o sol começa a brilhar, e a luz, o entendimento, a sabedoria, a luz da justiça começa a brilhar, a gente começa a conhecer o Deus que ama. Mas conforme essa luz vai brilhando, nós precisamos prosseguir em conhecê-lo. E vamos conhecer um Deus que é fiel. E na caminhada, por isso que eu digo, aqueles que estão começando, estão conhecendo o Deus que é amor. Conhecem o amor e começam a amar. E se no meio do processo não começarem a conhecer o Deus fiel, elas vão esfriar no amor. Tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Se você não prosseguir em conhecer o Senhor, provavelmente você vai deixar o primeiro amor, que é o amor de Deus. Que é o amor do sol da justiça. O sol e a chuva caem para todos. Por isso que a gente vê tanto pessoas que estão na igreja como fora da igreja, semeando e colhendo. Porque o amor de Deus, ele é justo. O sol nasce para todos, a chuva cai para todos. Se você conheceu o Deus é amor, e tem amado a Deus e guardado a sua palavra, você muito em breve vai conhecer o Deus que é fiel, que faz promessas e cumpre promessas. Mas se você não prosseguir em conhecê-lo, é bem provável que o seu amor comece a se esfriar. E você comece a ter ódio. Eu não preciso de pastor. Porque vem uma ferida, uma mágoa, uma indiferença. A pessoa está tão magoada, eu não preciso de pastor. Igreja é tudo igual. Prossiga em conhecê-lo, porque Ele é um Deus fiel. Deus faz questão de registrar na palavra e dizer: eu sou fiel. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus.
para sermos como Deus. Mas quando queremos ser como Deus, ou seja, maior do que Deus, acima de Deus, quem manda na minha vida sou eu. Quando a serpente te engana, eu não preciso de pastor de igreja. A gente sai da bênção. Prossiga em conhecer o Deus fiel. Como eu já estou numa caminhada bem longa, e tem irmãos aqui que estão numa caminhada bem longa, sabem que Deus é fiel. Sabe que aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Que aquilo que o inimigo tentou mentir e te enganar, Deus vem com a verdade e te liberta. Deus vem e liberta, Deus vem e Ele cura, Deus vem, cumpre promessas, Deus vem e te levanta e te honra. Imagine se José tivesse deixado se abater com a falta da sabedoria do pai, com o ódio dos irmãos. As pessoas chamam José de José o sonhador. Quem chamou José de o sonhador foi os irmãos. E até hoje a gente chama José de José o sonhador. Isso foi um deboche, e até hoje nós usamos a palavra que saiu de um irmão maligno, com o espírito de Caim, que queria matar José, e a gente chama José de o sonhador, mas eles chamaram José o sonhador mor, o grande sonhador, o líder dos sonhadores. Isso foi um deboche. Então, pastor, como é que eu devo chamar José? Do realizador, do governador. Eu conheço muitos crentes sonhadores. Infelizmente, eles não passam de crentes inúteis. Porque o que fez a diferença na vida de José não foi ele ter sonhado. José sonhou. Os dois presos sonharam. Um foi restituído, o outro foi morto. Até Faraó sonhou. Irmão, ter sonhos. Pessoas dizem, pastor, eu tive um sonho. Que pena. Que pena que você teve um sonho. Que triste que você teve um sonho. Mas é de Deus. Eu sei que é de Deus. O problema é que você não está fazendo nada. José não é o sonhador. José é o realizador. Ele trabalhava de forma fiel na casa do pai. Mesmo como escravo, na casa de Potifar, ele foi um escravo fiel na casa de Potifar. E ainda na cadeia, ele foi um preso fiel. E quando esteve no palácio, não se corrompeu. Foi um governador fiel. Então para de falar que José é o sonhador. Quem fala isso é quem está com o espírito de Caim, tem inveja. E está tentando ter um sonho. Não seja o José sonhador. E os irmãos o chamavam de um sonhador e debochavam dele. Seja o José realizador. Porque um dia, aqueles que realizam, o Senhor o tirará da cauda e o colocará como cabeça e nunca mais como cauda. Deus não vai pegar os sonhadores. Eu tenho um sonho, pastor. Então vai fazer jejum, para de comer sonho. Vai fazer alguma coisa. Vai estudar, vai trabalhar. Um dia você precisa se revoltar contra esse Bolsa Família. Você tem que se revoltar contra esse espírito de miséria. E você precisa começar a se tornar um abençoador. Ainda que seja a sua única moedinha. Ainda que seja o seu último pedaço de pão, e você e o seu filho vão morrer. Seja um abençoador. Não me dá. Deus, Ele quer que a gente venha conhecer Ele como Deus fiel. Um Deus que cumpre promessas. Diga, Deus é fiel. Diga, eu prossigo em conhecer o Deus fiel. Em 2 Timóteo 2, se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Ou seja, Deus, Ele é, não tem como você dizer que não é. Ele é, não tem como voltar, não tem como não ser, Ele é. Ele é o eu sou fiel. Eu sou fiel.
Diga, Deus é fiel. Diga, eu estou conhecendo e prosseguindo em conhecer o Deus fiel. Qual foi a palavra que você recebeu de Deus? Qual foi a promessa que Ele te fez? Deixa eu contar uma coisa para você. Deus é tão fiel, mas é tão fiel, tão fiel, tão fiel. Quem conhece o Deus amor ainda não conhece esse Deus fiel. Eu lembro que na família dos meus avós havia até uma brincadeira, porque quando meu pai nasceu, ele foi o primeiro dos filhos, não sei se 7 ou 8 filhos, a gente perde a conta. De um monte de filho, ele foi o filho que nasceu quando a minha tia, que era criança, se converteu, e a minha tia ganhou a sua mãe e a família inteira. Então, o meu pai, daquela família que adorava outros deuses, quando eles se convertem, Deus usando uma criança, meu pai é o primeiro a nascer e a ser apresentado. E ele conta que ele foi ser apresentado com 2 anos de idade. Eu achava absurdo. Hoje tem pai que vem apresentar os filhos com 10, 12, 15 anos. Mas o que aconteceu? Não, eu sou crente, mas é que eu nunca apresentei os meus filhos na igreja. Nunca entreguei os meus filhos para Deus. Nunca fez um cerimonial de entregar os filhos quando eles nascem. Hoje eu já apresentei pessoas com 15, 18 anos. E ele diz, porque tinha essa luta, a gente estava nesse processo do sol nascente, da luz, e havia uma luta, mas vai fazer com um santo, uma entidade, aquela luta, e vai apresentar a Deus. E ele diz que foi o primeiro a ser apresentado na igreja, e a Deus, que ama o mundo e que é fiel, foi o primeiro a ser apresentado. E quando o meu pai nasceu, o apóstolo Gerson, ele nasceu esses 2 anos, e quando ele nasceu, o meu avô dizia que ele ia ser um grande pedreiro, um engenheiro. Porque ninguém na família praticamente tinha estudos naquela época, imagine 3 gerações atrás, não tinha estudo. Mas o meu avô, ele sonhava, ele era um bom pedreiro. Eu lembro que meu avô, já no final da vida, muitas pessoas iam lá buscar ele e falavam assim, olha, vai lá trabalhar, olhar, os pedreiros hoje não sabem trabalhar, ajuda. Não, já encerrei, já aposentei. Então ele era um grande pedreiro, muito conhecido, um bom trabalho, e ele tinha um sonho, tinha um propósito no seu coração, que o seu filho ia estudar, ia fazer faculdade, ia ser engenheiro. E diz que a mãe escreveu num papelzinho, sabe, colocou junto com as fotos lá quando a criança nasce, guardou, o meu filho vai ser pastor. E hoje quem conhece o apóstolo sabe que ele é pastor, ele é apóstolo. Ele se formou como engenheiro? Não. Mas o que eu mais vejo, e quando eu acompanho, eu vejo pessoas que são engenheiros, formados, andando com o apóstolo para ver como é que constrói as coisas. Como é que se levanta uma casa, como é que se constrói uma igreja. Ou seja, Deus é tão fiel que realizou o sonho, o desejo de um pai e de uma mãe. Hoje, se você perguntar para o apóstolo sobre construção, ele sabe. E muitas pessoas que são formadas não sabem. Deus, ele é fiel. Se formos infiéis, ainda que você não conheça esse Deus fiel e fique só no amor, não prossiga em conhecê-lo, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, ele sempre vai ser fiel. Diga, Deus não muda. Muitas vezes nós mudamos, deixamos o primeiro amor. Deixamos o primeiro amor. Não prosseguimos em conhecê-lo, em ter experiência com ele, mas ele, se formos infiéis, ele permanece fiel
não pode negar-se a si mesmo. Em Números 12, 7, não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. E aqui, agora você vai entender sobre o sonho. Na Bíblia, todo tipo de pessoa teve sonho, teve sonhos. Homens de Deus, pessoas usadas por Satanás. E aqui Miriam e Arão se uniram para falar mal de Moisés, para falar mal do casamento de Moisés. E começa a falar mal do casamento de Moisés e Deus desce. Sabe por que Deus desce? Porque Moisés é profeta. Ele teve um sacerdote. Você quer saber se uma pessoa é profeta ou não? Se é profeta ou se é bruxo? Todo profeta de Deus tem um pastor, um sacerdote. Ele é ensinado, ele é capacitado, ele é corrigido, ele é exortado. Ele tem casa de pai. Ele ceia, ele come na mesa do pai. Agora, o bruxo, ele não tem pastor, ele não tem sacerdote, ele não tem uma casa e uma mesa. É bem simples saber quem é profeta e quem não é. Moisés teve um profeta. Moisés é profeta porque ele teve um profeta, um sacerdote de Miriam. E por 40 anos ele foi ensinado. Por 40 anos ele foi corrigido. Por 40 anos ele foi exortado. E aí na hora certa Deus o levanta. Na mesma unção do seu sacerdote. Na unção sacerdotal de pastor e de profeta. E ninguém pode tocar num profeta. E sabe como é que nós tocamos no profeta? Com a língua. E aí Miriam e Arão estão tocando no profeta de Deus. Estão falando mal, estão caluniando, estão defamando, estão inflamando o povo e falando sobre o casamento de Moisés. E aí quando toca no profeta, Deus desce. E Deus chama Moisés, Miriam e Arão e diz: olha, se tiver profeta, qualquer tipo de profeta de Deus, qualquer profeta, bruxo, qualquer coisa, qualquer um, falso profeta, você imaginar, falarei com ele em sonhos. Você conhece a história de Balaão? Um dos maiores profetas do Antigo Testamento, um falso profeta. A Bíblia diz que Deus falava com ele, só não diz que ele era profeta de Deus. Ser profeta é uma coisa, ser profeta de Deus é outra. Então Deus desce e diz para Miriam: se houver profeta no meio do povo, profeta imaturo, profeta de Deus, falso profeta, bruxo, eu vou falar com ele. E eu falo com ele por intermédio de visões e sonhos. Mas com Moisés, que é fiel, é diferente. Eu falo com ele face a face. Deus desce e fala face a face com Moisés. E quando Deus fala, a palavra queima no coração de Moisés. Quem ama Deus, Deus fala. Deus fala com você. Fala. Sonhos, visões, de várias formas. Usando uma mula, um falso profeta, Deus fala. Agora, quando você conhece o Deus fiel, é diferente. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Ou seja, Moisés é tido como o maior profeta da antiguidade pela religiosidade. Mas o maior profeta da antiguidade não é Moisés. É João Batista. Mas a religiosidade, as religiões, têm Moisés como o maior profeta. Agora, Jesus não disse que é Moisés, disse que é João Batista. Diz que ele não é uma cana levada pelo vento. Ele sabe quem ele é, ele sabe o que ele tem que fazer. Ele está firmado na rocha e ele tem palavra. Ele é mensageiro, ele é um anjo, um mensageiro. Mas o melhor
ou maior considerado pela religiosidade a Moisés. E o interessante é que sabe por que Moisés, que conheceu o Deus que ama, ele agora está conhecendo o Deus fiel? As pessoas, elas estão muito preocupadas com os dons, com os talentos. Não se conhece uma árvore, não se conhece uma pessoa pelos dons, pelos talentos. Se conhece pelos frutos. Não se conhece pelas obras, mas pelo resultado da obra. Porque o Senhor diz, eu vou vir com fogo. E toda a obra da carne eu vou queimar, só vai ficar a obra do Espírito. Aquilo que é feito com amor e fidelidade. A minha palavra. Tem muita gente trabalhando, servindo hoje. Mas não é por amor. E não é por fidelidade. É por obrigação, é por religiosidade. É por um costume na igreja. E quando não há amor, a gente faz de qualquer jeito. Mas ele diz, olha, eu não escolhi Moisés. Moisés não sabia falar. Moisés não sabia falar. Moisés estava doente. Deus mostra que Moisés, quando ele coloca a mão, mostra que ele está leproso. E que ele é o Deus que cura. Deus vem e mostra, eu sou o Deus que te chamou. Eu sou o Deus que te salvou. E agora eu sou o Deus que te envio. Porque você é fiel. Não porque você é bonito. Não porque você sabe usar o cajado. Ele não sabia nem usar o cajado. Ele não sabia nem usar a autoridade. Deus mostra que no interior dele ele ainda está ferido, porque ele matou uma pessoa. Quando você estuda sobre pessoas que cometeram, que derramaram sangue, diz que eles sonham com o rosto da pessoa. Ele pode ter matado mais de 100 pessoas, mas ele sonha, tem pesadelos com a primeira pessoa. Moisés está leproso por dentro. Moisés, ele tem um sacerdote. Ele é fiel a esse sacerdote. Ele cuida das ovelhas do seu sogro, mas ele não sabe usar o cajado. Ele está doente e ele não sabe falar. Deus não chama alguém e não usa alguém, e não se revela alguém em um novo nível, porque ele fez um cursinho de liderança em Harvard. Porque ele leu as 48 leis do poder. Deus não chama porque ele está, ou porque ele é um príncipe, ou está em um palácio. Deus não chama porque sabe falar, tem a arte da oratória, e fala muito bem, é um grande vendedor, e sabe falar, e sabe articular, e sabe pregar. Deus não chama quem sabe usar um cajado, quem é líder. Deus não chama quem está totalmente liberto e curado. Deus não chama quem sabe falar e fez um cursinho de oratória. Porque Deus não está atrás de dons. Deus está atrás de pessoas fiéis. Deus está atrás de pessoas fiéis. Deus está atrás de pessoas fiéis. E ele diz, não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Tem pessoas que na igreja são fiéis demais, mas na sua própria casa é uma desgraça. Tem pessoas que na igreja são tão bonitinhos, são tão fiéis, mas lá no trabalho, coitado do patrão. Agora ele diz, Moisés é fiel. Moisés foi discípulo por 40 anos. Moisés foi fiel ao sacerdote. Moisés é fiel ao homem de Deus. Moisés é fiel a mim. Porque as pessoas, elas costumam, quando recebem uma palavra, uma promessa, aí elas dizem, elas não conhecem, mas elas dizem, Deus é fiel. Ele vai cumprir a palavra. Mas a gente precisa entender, depois de Moisés, no Novo Testamento, o maior homem, porque ele se fez homem, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente
até a morte e morte de cruz. Humilhou-se, foi fiel até a morte, Jesus Cristo. Você já sabe como se humilhar? Porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, jejuar, se desviar do mal, eu sararei a sua terra. A maioria das pessoas hoje estão com a terra maldita, seca. Sabe por quê? Porque ouviram uma historinha. Ah, não é bem assim, as coisas mudaram. As coisas mudaram, irmão. A gente precisa mudar a Bíblia. Tem um movimento grande de pastores que estão se juntando, junto com a política, para mudar a Bíblia. Para dizer, não foi bem assim que Deus falou. O que Deus quis dizer, na verdade, não foi isso. Foi assim que Deus quis dizer. Sabe, Deus não quis dizer assim, sobre o dízimo. Deus não quis dizer isso mesmo pelo casamento. Sobre a questão do pecado. Não foi bem isso que Deus quis dizer. São pessoas que estão cheias de demônio. E eles vão mudando a palavra. O que Deus disse mesmo sobre o dízimo? O que Deus disse mesmo sobre o casamento, a família? O que Deus disse mesmo sobre o pecado? Você não entendeu. É que Deus não te ama. Deus não gosta de você. Deus não quer que você seja como Ele, maior do que Ele. Deus nos fez a sua imagem e semelhança para sermos como Ele. E sabe o que Ele fez? Ele pegou o seu filho e o colocou acima dele. Deus quer que você esteja acima dele, como filho, em Jesus Cristo. Ele é um pai que ama de verdade, que protege, que provê e que coloca os filhos acima. Ele não é um pai ou uma mãe narcisista, louco, doente, endemoniado. Jesus, e achado na forma de homem, humilhou-se. Sabe como é que você faz para se humilhar? Não é chegar na igreja e dizer, porque eu sou bom, porque eu sou dizimista, porque eu faço tudo certinho, igual o filho mais velho, o irmão do filho pródigo. Eu sou um crente muito bom, de verdade, olha minha roupa, minha Bíblia, meu caderninho de anotação, o meu envelope de dízimo. Eu não sou como os outros. Você quer se humilhar? Você tem que entrar na casa do Pai, de cabeça baixa, com todo amor e temor, e dizer, Senhor, pequei, desejei, imaginei, e de cabeça baixa, se humilhando, e dizendo, Senhor, eu não sou melhor do que ninguém, eu sou pecador, eu pequei, me perdoa, eu acreditei naquela historinha sobre a família, sabe? Eu até tenho usado a sua Bíblia, igual Satanás usou para enganar Eva e Adão, e até como Satanás tentou te enganar, usando a própria palavra, ele usou a palavra falando que o homem tem que ser o cabeça, e hoje eu sou um machista, eu sou um homem ignorante, eu sou um homem bruto, eu sou um homem de coração duro, porque eu uso a sua palavra para falar que a minha mulher não é cabeça. Deixa eu te falar uma coisa, Deus vai pegar muitas mulheres, Deus está pegando muitas mulheres, vai colocar como cabeça e nunca mais como cauda. E Deus está rejeitando homens orgulhosos e soberbos. Ele rejeitou Judas. E a primeira coisa que ele fez, quando ressuscitou, foi usar as mulheres. Colocou elas como cabeça. Colocou elas como mulheres de verdade. Como ajudadoras idôneas. Deus chamou a mulher de ajudadora idônea. E quando ele ressuscitou, ele disse para as mulheres, vocês são ajudadoras idôneas, levem a mensagem. Eu já avisei eles, quando eu ressuscitasse, eu ia falar com eles, mas vai e avisa eles. Deus está usando muitas mulheres. Fica com inveja não, homem de coração duro. Deus está rejeitando muito Judas e está usando muitas mulheres.
Porque Deus chamou a mulher de ajudadora idônea. E quando ele ressuscitou, a primeira coisa que ele usou foi mulheres, que ele chamou de ajudadoras idôneas. Quem chamou a mulher de mulher foi Adão. E Adão, o homem caído. Chame a sua mulher de ajudadora idônea. Um homem em pecado, um homem machista, chama a mulher de mulher, quer sempre colocar ela para baixo. Cresce, assim você não tem problema de querer colocar sua mulher para baixo. Amadurece, aí você não precisa humilhar sua mulher. Porque o primeiro pecado do homem, quando caiu, foi chamar a ajudadora idônea de mulher e colocar a culpa nela. Que Deus dê às mulheres, homens de verdade, maduros e homens de Deus, profetas. Porque as mulheres estão sofrendo com homens pecadores, machistas. E porque elas foram feridas por um machista, se tornaram feministas. É o machista que faz uma feminista nascer. Porque um homem de Deus faz uma mulher ajudadora idônea se levantar. Jesus foi achado. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Deus, ele é fiel e ele cumpre promessas. 1 Samuel 2, portanto diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha falado eu que na tua casa e na casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, ou seja, nessa geração, na próxima geração, em todas as gerações, na era vindoura, nos 1000 anos e na eternidade. Porque quando Deus promete de verdade, irmão, não é algo momentâneo. Perpetuamente, nessa geração, na próxima geração, na era vindoura, 1000 anos e depois na eternidade, quando Deus faz promessa. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desprezados. Tem algo que uma pessoa que recebeu promessas e que está vivendo promessas, que se ela fizer, anula a promessa. Eu vou repetir. Uma pessoa que foi salva, uma pessoa que foi chamada, uma pessoa que está vivendo uma promessa, se ela fizer algo, anula-se a promessa. Se ela desprezar a Deus, se ela desonrar e desprezar a Deus, a promessa está anulada. Toda promessa, toda compra, todo contrato, todo acordo tem uma cláusula que anula o contrato. E todo aquele que conhece Deus, e conhece Deus que ama, e conhece o Deus que é fiel, nesse processo ele conhece o contrato, a promessa e ele conhece a cláusula. Se eu desprezar, se eu desonrar o Senhor, o contrato, a promessa está anulada. Longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que desprezaram, serão desprezados. Deus está falando com um sacerdote. Lembrando que nós somos povo eleito, nação santa, sacerdotes reais. Todos nós carregamos o sacerdócio real. Os pastores, eles são povo eleito, sacerdotes reais, eles foram ungidos para uma função. Nação santa, todos nós. Mas ele diz, eu falei, eu prometi, sobre você, a casa do seu pai, sobre a sua casa. Mas longe de mim agora. Porque você me desonrou. Porque você me desprezou. E sabe qual é a questão? Qual foi o desrespeito aqui?
Nós temos falado um pouquinho sobre casal, sobre casamento. E eu falei sobre casal, sobre casamento, sobre intimidade, relação sexual e prosperidade, porque é bênção. Um casal, ele começa, em média, tendo 3 relações por semana. Quando chega na fase dos 40 em diante, cai para 1,5. O que é uma relação e meia, pastor? Depois eu te explico. As pessoas casadas hoje têm uma relação por semana. A Bíblia diz que o final do casamento seria melhor. Ao invés de estar melhor, hoje você está pior. Uma vida íntima, uma vida saudável, uma vida sexual abençoada entre um casal. Estou falando, é só você jogar no Google, tá, irmão? Só você jogar no Google. Fala que é 3 vezes por semana. Mas que depois dos 40, dos 50, é 1,5. É 1,3. Só você jogar que você vai encontrar esses números. 3 vezes por semana, e depois 1,5, e depois 1,3. E aí eu já te expliquei que o diabo, para destruir a vida de um sacerdote, qual é a primeira arma? Uma historinha. Depois dessa historinha, é prostituição. Sedução, pornografia, prostituição. O diabo usa o sexo para destruir. Sabe por quê? Porque ele aprendeu com Deus, que ele sabe que o sexo de Deus, criado por Deus, dentro do princípio, abençoa e prospera muito uma família, enriquece. Então, o primeiro princípio é isso. Para de historinha, não, é que eu estou velho, não, é que eu não tenho mais força, não, é que você está se estragando, se apodrecendo, só come lixo, vive uma vida desgraçada, sedentária, está acima do peso, não ora, não jejua. Porque senão, no mínimo, você estaria como no começo, 3 vezes por semana. Você estaria 3, 4 vezes, não, mas pelo menos 3, só que com qualidade agora, né? Com muito mais amor, com muito mais fidelidade. Não aquecendo o forninho de manhã, mas com um estilo de vida que ama a mulher, a sua ajudadora idônea. Não usando técnicas mentirosas. A mulher é que nem um forno, você tem que aquecer de manhã para poder à noite. Então, no mínimo, tinha que continuar 3, só que a qualidade deveria estar em outro nível, um vinho muito mais saboroso. Só que ele vai colocando, não, estou velho, não aguento mais, não, é que agora a gente é casado, não, é que... A verdade é que mulher mesmo é mulher nova, 20 anos. Esse espírito de pedofilia. Sabe por que uma pessoa troca a mulher de 40 por 2 de 20? Porque tem um espírito de pedofilia. E antes era com 21 anos que se casava, ou com a autorização do pai e da mãe. Primeiro princípio é se tornar em um só. Se tornar em um só, uma só carne. Ter uma vida de amor e de expressão de amor, de fidelidade. Agora, uma pessoa que não conhece o Deus fiel, vai ser fiel à sua mulher? Ao seu esposo? Eu amo. Eu só vou lá com a prostituta para ter prazer. Eu não amo a prostituta, eu amo a minha mulher. Cuidado com as historinhas, porque é aqui que começa. Ative a sua vida amorosa e o sexo dentro da sua vida amorosa. Nós falamos um segundo princípio já sobre casamento. Você anotou aí? Esse foi o primeiro. Qual foi o segundo? Qual foi o segundo princípio que nós anotamos? Oi? Qual foi o segundo princípio que a gente falou sobre casamento? O
Primeiro aqui eu tomei. Assim, olha, para de historinha, para de mentira, para de acreditar nesses endemoniados em cima do púlpito, falando sobre a sua vida amorosa e sexual, sobre casamento. Para de ficar indo em encontrinho de casais. Eu já falei, a primeira é a expressão do amor de verdade, e dentro dessa expressão de amor, ser uma pessoa que ama, que conhece o Deus amor, que ama o seu próximo, que ama a sua esposa. E aí qual que é o segundo? Deixa para lá, o segundo não é importante. Se você não anotou, não é importante. Continua ouvindo historinhas. Continua ouvindo historinhas. Agora, sabe qual foi o caso aqui do desrespeito, da desonra de um sacerdote que Deus disse, eu não vou cumprir promessa na sua vida? Ele pegou e os seus filhos cometiam todo tipo de pecado. Seus filhos não queriam ir mais ao templo. Ele, não tem problema não. Papai vai lá trabalhar. Quer ficar em casa jogando videogame? Pode ficar. Aí esses filhinhos endemoniadinhos, porque chama eles de filho de Belial, de Satanás, esses filhinhos que não vinham à casa do Senhor cresceram. E aí eles entenderam que na casa do Senhor era um lugar de encontro, que tinha muita mulher bonita. E eles começaram a ir no templo, agora jovens, porque eles queriam sexo. E eles iam à igreja para procurar encontrar alguém para se prostituir no meio do povo. E eles entravam na hora da adoração, a hora que entregavam as ofertas, porque eles eram filhos do sacerdote e a porta estava aberta. E eles entravam no lugar do sacrifício, eles roubavam a comida. E sabe o que ele fez? Sabe o que esse pai fez? Não fez nada. Não, já tem 18 anos, pastor. Você está muito perto do Senhor anular as promessas que fez na sua vida. Meu filho que se vira, ele já tem 18 anos. Pai, pode fumar? Você já tem 18 anos, você que sabe, rapaz. Você é homem. Pode fazer tatuagem, pai? Faz, filho. Eu até queria. Pai, não quero ir mais na igreja. Fique em paz, filho. Deus ouve a sua oração. E os filhos foram crescendo desse jeito, ao ponto de serem chamados não filhos do sacerdote e nem filhos de Deus, mas filhos de Belial, de Satanás. E eles estavam agora na igreja só para roubar e prostituir. E Deus falou com os filhos? Não. Deus falou com o pai. Eu acho que não deu certo o pai chegar e falar, meus filhos já têm 18 anos, Senhor. Eles que se viram. Ah, não, acho que até essa palavra parece com a de Caim, né? Deus chega e fala, cadê os seus filhos? Cadê o seu irmão? Sou eu o cuidador do meu filho? Ninguém quer cuidar de filho hoje. É mais fácil cuidar de um pet. E será que nós estamos sendo fiéis a Deus? Deus falou, vocês vão ter filhos. Vocês vão ser pai dos órfãos. Um bando de crente egoísta, que só pensa em si, porque cuidar de filho dá trabalho. Ele diz, não, deixa. E aí o sacerdote Eli, Deus falou, eu não vou cumprir a promessa na sua vida. As pessoas dizem assim, não, Deus é fiel, ele vai cumprir promessa. Não. Existe uma cláusula. Existe uma cláusula. Ah, sim, o Deus amor, ele é amor e ele te ama, independente do que você fizer, ele te ama. Mas ele também é justo. Pastor, eu estou em pecado. Deus te ama, filho, fique em paz. O problema é quando você encontrar esse pai, esse Deus que ama no julgamento. Ele é um justo juiz. Então você que conhece o Deus é amor, ele te ama assim. Você está no pecado, ele te ama. Ele está esperando você voltar. Agora esse Deus que nós conhecemos e prosseguimos em conhecer, e esse Deus que é fiel, que faz promessas, ele diz, se você não me honrar, se você me desprezar, acabou o acordo. E acabou o acordo para um sacerdote.
1 Samuel 15, 23, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. O que um feiticeiro faz, atrai demônios. O que um rebelde faz, atrai demônios. E a obstinação, ou seja, você não atender um chamado, você não mudar a sua mente. A obstinação é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ou seja, você rejeitou o amor. Porque Deus é amor, e Ele é o verbo. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas reis. Ou seja, Deus está falando com uma pessoa agora que é rei. E Ele está dizendo, porque você me desobedeceu, porque você foi rebelde, você me desobedeceu, você foi rebelde, você me desonrou e me desprezou, por isso agora você que é rei, não será mais rei. Sabe qual foi a desobediência dele? Deus falou, olha, não pegue nada, não toque em nada, vocês vão entrar em guerra. E a lei diz que aquele que vencer, pega os despojos para si. Mas vocês vão vencer os inimigos e vão destruir tudo. Não pegue nada. E aí sabe o que ele fez? Ele pegou as riquezas, ele pegou o gado, e ele trouxe o rei do inimigo para o território de Deus. E aí sabe qual é a justificativa? É porque o povo queria assim. O povo queria isso. O povo queria os despojos, o povo queria os animais. Nós matamos todos os pequenos, os fracos, os cegos, os mancos, mas os animais grandes, fortes, cheios de gordura, nós trouxemos. Inclusive eu quero entregar de oferta para o Senhor. O Senhor disse, por um acaso, essa oferta me agrada? Por um acaso eu te pedi oferta? Eu te pedi obediência, eu falei, não pegue nenhum animal, e você pegou o animal, e pegou esse animal imundo, e colocou em cima do meu altar, por causa disso. Ele estava tão bem intencionado, olha as historinhas, tão bem intencionado, vamos fazer a vontade do povo. Mentira, irmão, não é a vontade do povo, não, é a vontade dele, ele só está colocando a culpa no povo. Os pastores dizem, se você falar contra o pecado, se você pregar sobre família, se você pregar sobre o dízimo, o povo vai embora. Não, irmão, não é o povo que vai embora, não, é ele. Ele não está falando do povo, ele não está colocando a culpa do povo, é ele. Tem pastor que não consegue pregar a sã palavra, que não consegue pregar sobre amor, sobre fidelidade, sobre família, sobre dízimo, sobre honra. E aí ele coloca a culpa no povo. Se eu falar essas coisas, o povo vai embora. É ele que não quer pregar. E ele está colocando a culpa no povo. Não é que o povo queria os animais, então eu deixei. Inclusive eu peguei só os melhores. Eu te obedeci, eu matei os outros, peguei os melhores. Inclusive eu te entreguei uma oferta, Senhor. Por que o Senhor está bravo? Eu sou dizimista, eu sou fiel. Eu entreguei o dízimo, a oferta. E Deus falou assim, por um acaso, eu te pedi alguma oferta? Não. Eu pedi que você me honrasse e me obedecesse. E aqui se vai o rei. E aqui se vai o sacerdócio. E aqui se vai o rei. E você conhece a história de um povo que saiu do Egito debaixo de uma promessa. Vocês vão entrar na terra prometida que emana leite e mel. Vocês vão entrar colhendo, vão entrar em casas que não edificaram, vão beber em águas, em poços que não cavaram. Casas entesouradas. Eles saíram com a promessa do Egito de saírem da escravidão e serem senhores. Colheita, casas entesouradas, poços e riqueza. Mas no meio do processo, aqueles que conheceram Deus, amor, no meio do processo, não prosseguiram em conhecer e em confiar. O Senhor diz, quem tem mais de 20 anos não vai entrar na terra prometida. Só quem tem menos de 20 anos. E se foi o povo, e se foi o sacerdote, e se foi o rei, e se tornaram um povo qualquer, que foi espalhado por toda a terra,
1 Samuel 2. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma. E eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. Letícia. Diga, Deus levanta outro no lugar. Pega lá no fundo da salinha, pega uma toalha para mim. Deus, ele é fiel à promessa, não àqueles que o desonram. Quando eu fui pesquisar para o livro do apóstolo sobre a força de 2 ou 3, e aí eu fui pesquisar, e aí eu vi que havia uma promessa de que uma pessoa ia nascer, o nome seria Jeú, e esse iria matar Jezabel. E aí eu estou pesquisando, eu estou aprofundando o texto, eu estou avançando, eu vejo a promessa, e aí nasce Jeú. Jeú se levanta, comete um erro, vai para a guerra, morre. Eu falei, meu Deus, e agora? Diz que nasceu uma outra pessoa, chamado Jeú. Traz o papel para mim. Pode deixar seu microfone, né? Aí um pouquinho mais para frente, diz que nasceu um Jeú. Esse Jeú não pecou, não desonrou, não desprezou o Senhor, e ele foi lá e matou Jezabel. Deus tem um plano para o Marcos. Se o Marcos desonrar o Senhor e desprezar o Senhor, ele é fiel à sua palavra, não a esse Marcos aqui, porque senão ele faz nascer outro Marcos. Ele tem uma promessa, ele fez uma promessa para você. Ele não volta atrás em sua palavra, mas se ele não puder usar o Marcos, o salário do pecado é a morte. E ele vai fazer nascer outro Marcos. Era o processo em que eu estava conhecendo esse Deus fiel. E Deus me mostrando na palavra, não, eu sou fiel. Ainda que você seja infiel, eu serei fiel. E se você pecar, me desonrar, me desprezar, você vai morrer. Mas eu sou tão fiel que eu faço nascer outro Marcos no lugar. E esse Marcos vai ser fiel a mim. E foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu para que Jezabel fosse morta. E suscitarei para mim um sacerdote fiel. Cadê os homens? Cadê as mulheres? Os sacerdotes fiéis nessa casa. Que procederá segundo o meu coração e a minha alma. E eu lhe edificarei uma casa firme e andará sempre diante do meu ungido. Deus tirou ele e levantou Zadok, a casa de Zadok. Um sacerdote fiel. Mateus 25. E o seu Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel. Porque sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25, e o Senhor lhe dirá a quem ele ama, e ele dirá a quem é fiel. E o seu Senhor lhe dirá, bem está. Você está bem, está tudo certo. Servo bom e fiel. No livro do apóstolo diz que Deus não vai chamar a igreja fonte de vida. Ele vai chamar os servos bons e fiéis. Nós estamos em um ano em que o Senhor vai mostrar os fiéis. Vou mostrar quem não me serve e quem serve. Vou mostrar quem é infiel e quem é fiel. E eu, o Senhor, lhe disse, bem está, servo bom e fiel, porque sobre o pouco foste fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Por que os crentes hoje estão tão tristes? Insônia, depressão, pânico. Porque não entram no gozo do Senhor. Entrar na alegria, no gozo, é para servo bom e fiel. A palavra diz
Jesus disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim achará pastagem. Entrará e sairá e achará pastagem. Jesus Cristo, Ele é a porta. Ele diz: eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Você já viu que na cidade tem várias portas? Quando você entra numa cidade, geralmente tem um portal, tem uma porta. Jesus disse: ninguém vai ser salvo se não entrar por essa porta. Existe a porta do arrependimento, da humilhação. Só quando nos arrependemos, nos humilhamos, que entramos pela primeira porta. Mas aí tem outras portas. Tem a porta do shopping, dos relacionamentos, tem a porta do banco, tem a porta do cofre. Por quantas portas você já passou? Porque nesse caminho tem portas. E se você já passou pela porta da salvação, tem outras portas nesse caminho. No caminho do tabernáculo tinha 3 portas. A porta daqueles que foram chamados para se arrependerem, se humilharem e matarem a carne. A porta para entrar onde há luz e aonde há pão. E a porta para entrar na presença de Deus, aonde há intimidade, aonde há cajado, aonde há lei, aonde há mandamento e aonde há pão. Qual é a porta que você está? Sobre o pouco foste fiel. As pessoas chegam para mim que não são dizimistas e dizem: pastor, quando eu ficar rico, eu vou entregar o dízimo. Eu falo: não vai ficar. Quando eu ganhar na Mega Sena, pastor, eu vou entregar o dízimo. Não vai. Porque se você não é fiel na sua única moeda, se você não é fiel no pouco, a Bíblia diz que você não vai ser fiel no muito. Agora você deve estar pensando assim: a igreja deve estar com problema sobre fidelidade, né, pastor? Deve ter muito rebelde. Não, irmão, deixa eu te explicar uma coisa. A gente não está fazendo um culto. A gente está trazendo um reino. As pessoas chegam lá no trabalho, tem 100 funcionários. E você trabalha: eu quero ser promovido, eu sou um bom vendedor, eu sou uma boa empresária e não sei o quê, e eu fiz o curso, e eu não sei o quê, diploma de Harvard e não sei o quê. Aí apareceu uma vaga, você diz: chegou minha hora, eu sou bonito, eu estou aqui há muito tempo, eu fiz muitos cursos, eu sou amigo de todo mundo, eu sou um bom vendedor, eu vou ser promovido a gerente, a supervisor. E aí passa os dias e você vê que uma pessoa assumiu o cargo, foi promovido. E você olha e diz: ele não é bonito que nem eu. Eu estou aqui há 10 anos, ele está aqui há 3. Eu sou o vendedor que mais bate metas. Eu sou assim, ó, com o patrão, com o chefe, com todo mundo. O problema é que é um princípio, não é um princípio religioso, é um princípio de reino, de governo, de economia. O patrão não vai colocar em um cargo de confiança alguém que é infiel. Chega sempre 10 minutos atrasado e sai 10 minutos mais cedo. Conheci um pedreiro, trabalhava com meu avô. Eu chegava de manhã, estava todo mundo trabalhando. Estava 10 minutos atrasado. Não, meu relógio aqui, ó. Meu relógio aqui. É 8 horas agora no meu relógio. E aí, estava 4h30, já começava a arrumar as coisas. 4:50. Tchau, gente. Falta 10 minutos. Não, meu relógio aqui, ó. 5 horas. O sem vergonha, ele adiantava e atrasava o relógio todo dia. Para chegar 10 minutos atrasado e sair 10 minutos antes. E o que nós mais temos são pessoas que se acham espertos, que são, entre aspas, bons no que fazem. Deus não chama quem sabe usar a liderança. Deus não chama quem está curado. Deus não chama
Quem sabe fala, não, Deus, se preocupa não, porque Moisés, cresci no Egito, assisti todos os discursos de Faraó, esquenta não, eu sei falar. Deus não chama quem sabe ser líder. Deus não chama os bonitinhos, perfeitinhos. Deus não chama quem sabe falar. Deus chama os fiéis. Agora você entendeu por que eu estou aqui. O pastor não sabe ser líder. O pastor tem as doenças dele. O pastor não sabe falar. Mas está aqui. Deus chama por causa da fidelidade. E o seu patrão, ele vai promover quem é fiel. Ele promoveu o puxa-saco. Não, é que para você ser fiel, você acha que é ser puxa-saco. A serpente te enganou. E você acreditou que carregar a Bíblia do pastor é ser puxa-saco. Que obedecer o pastor é ser puxa-saco. Que ser dizimista é ser um trouxa. Eu não sou bobo, não. Mas Deus só promove quem é fiel. A primeira coisa que acontece com aquele que conheceu, prosseguiu em conhecer, que é amado, que ama, que conhece o Deus fiel, é o Senhor dizer, você foi fiel no pouco, nas poucas ovelhas do seu pai. As pessoas dizem, mas você está cuidando daquelas poucas ovelhas do seu pai? Você sai de Suzano para cuidar daquelas poucas ovelhas? Mas o Senhor diz, aquele que for fiel no pouco, eu o honrarei. Honrarei os que me honrarem. Tem pessoas que dizem, mas a igreja tem pouca gente, né, pastor? Ou para uma igreja que tem bastante. Vai lá ser nada e não ser ninguém no meio de uma multidão. Dias atrás a pessoa falou assim, pastor, eu vou lá fazer um curso, não sei o quê, com tal pastor. Eu falei, vai. Só faz uma coisa antes, manda uma mensagem para ele, o dia que você estiver doente. O dia que alguém da sua família falecer, e você estiver de luto, chama ele. Pastor, é que eu vou entregar o dízimo porque lá eles estão precisando do dinheiro para pagar o avião. Você faz o que você quiser. Você faz o que você quiser. E eu, o Senhor, lhe disse, bem está, servo bom e fiel. Você já ouviu isso do Senhor? A maioria das igrejas é porque caiu um pastor, coloca outro. O obreiro ficou doente, aí coloca outro obreiro no lugar. Não tem ninguém para fazer, você pode fazer. Mas com Deus não é assim. Deus, ele só chama quem é bom e fiel. Antes de vir para cá, 6 meses antes, Deus já tinha me falado. Eu vou te tirar, eu vou te levar. Falei com a minha esposa, preparei a minha esposa e falei, Deus falou isso, vai acontecer assim, assim, assim. Eu até acredito que foi Deus que falou, eu até acredito, mas isso não vai acontecer. É impossível. 6 meses antes. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Se for fiel no amor, Deus vai te colocar sobre o muito. Se for fiel na vida financeira, Deus vai te colocar sobre o muito. Se for fiel, Deus vai te colocar sobre o muito. Entra no gozo do teu Senhor. Há mais pessoas em depressão dentro da igreja do que fora. Não conseguem entrar na alegria, no gozo do Senhor. Estão tristes. Eu sempre falo, gente, as pessoas vão entrar na igreja, tem que estar sorrindo, feliz, você tem que ir até ela, não importa quem seja, vá até ela, ainda que seja o pastor, vá até ela, quem está na porta, vá até a pessoa com um sorriso e diga, graças a Deus que você chegou, estamos orando, vai ser um culto abençoado, Deus vai responder a sua oração. Você não veio semana passada e sentimos a sua falta, você viu a mensagem? A maioria das pessoas parece que chupou um limão. A maioria das pessoas estão fugindo, se escondendo. As pessoas não estão sorrindo, não vão para cima, não cumprimentam, não abraçam, não fazem uma festa quando as pessoas chegam. Pelo contrário, estão com uma carranca. Olha a carranca.
Por isso tem tanto feiticeiro no meio do povo. Nunca vi tanto feiticeiro no meio da igreja do Senhor. Não há amor, não há alegria, não há gozo, não há uma recepção, não há um forçar. Não, faz, irmão, faz. Eu não estou falando da nossa igreja, não, estou falando de todas. É difícil você ir numa igreja que tenha pessoas que entraram no gozo do Senhor. A maioria está triste, depressiva, amargurada. Você quer entrar no gozo do Senhor, na alegria? É só para os servos bons e fiéis. É só para aqueles que são promovidos e dizem, passa agora por essa porta. Você já entrou pela porta. E você sabe, prossegue em conhecer. Você conheceu Jesus como uma porta de saída, de salva-vidas, de emergência. Você estava tudo caindo, a sua casa caindo, desmoronando, arrebentando. E você encontrou Jesus, que é a porta. Você saiu desse mundo de desgraça e passou por essa porta. E conheceu Jesus Cristo, que é a porta. E prossegue em conhecer o caminho, a verdade e a vida. E agora ele diz, você que prossegue em conhecer, entra por essa outra porta aqui, ó. Entra por essa porta da alegria. Entra por essa porta da alegria, porque a próxima vai ser da prosperidade. As pessoas cheias de ódio querem prosperidade hoje. As pessoas cheias de ódio querem paz, alegria e prosperidade. Esfriaram no amor. Esfriaram no amor e querem a fidelidade de Deus. Olha o que Provérbios diz, último texto, para a gente encerrar. O homem fiel será coberto de bênçãos. Eu falo para todo mundo que, assim, ó, se eu te pedir alguma coisa, você perdeu a sua bênção. Você tem que ficar implorando, vem aqui na frente, faz isso, agora é aquilo. Se eu tiver que pedir, você perdeu a bênção. A Bíblia diz que aquele servo que faz o que é mandado é servo inútil. Deu horário, é hora de orar. Deu horário, é hora de subir, é hora disso. Tocou o chofar. Vai entrar, vai orar, a gente vai agradecer e vai orar pelos filhos pródigos. Já toca a música, já tá subindo, já tá tocando a música. É uma coisa ligada na outra, conectada. Se o pastor tem que ficar falando, pedindo, implorando, você é um servo inútil. E sabe qual que é o problema? É que você não vai ter bênção. Você tem que estar ligado, tem que estar na frente. É hora disso, então bora, faz isso, faz aquilo. Terminou. Quando ele falar, Deus vai nos dar filhos. Começa a tocar, dai-nos filhos. Agora se tiver que ficar mandando tudo, é servo inútil. E o triste não é você ser um inútil. O triste é estar junto com pessoas amaldiçoadas que não têm bênção. Isso que é o triste. Aí, olha. Se coloque de pé. O homem fiel será coberto de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer. Quantos vieram aqui pedir uma bênção financeira? Não levante a sua mão. Quantos aqui querem ser promovidos? Quantos aqui querem enriquecer? Quantos aqui conhecem o Deus dono do ouro e da prata? Aqueles que vieram aqui enriquecer vão ser punidos. Pastor, você está amaldiçoando. Não é a Bíblia que está falando, irmão. É só a Bíblia que eu só estou lendo a Bíblia. Eu só estou lendo a Bíblia. A maioria veio aqui por causa de um carro, de uma casa. A maioria veio aqui por causa da teologia da prosperidade. E não há problema, o nosso Deus prospera e enriquece. Mas se você quer conhecer o Deus dono do ouro e da prata, você tem que ser servo bom e fiel. Porque senão, mas o que se apressa a enriquecer, primeiro que se você veio aqui para pedir casa, carro, isso, aquilo, outro, você não veio adorar Deus, você veio adorar Mamon, você está no lugar errado. Você que veio pedir dinheiro para Deus, você está no lugar errado. Aqui não é culto de Mamon. Nós vamos começar e vamos ter 7 mensagens sobre oferta. Irmão, coloca na sua cabeça, eu não vou ministrar a oferta para você entregar a oferta. Eu não vou ministrar a oferta porque a gente precisa de dinheiro.
Eu vou ministrar a oferta para que você entenda o princípio da adoração e nunca mais seja enganado pela serpente. Nunca mais seja enganado por um falso profeta, um profeta imaturo, um bruxo, um feiticeiro, e por ninguém que entra no meio do povo e fica pedindo as coisas, me dá e me dá. Põe no seu coração, o pastor não vai ministrar oferta para você entregar a oferta. Porque nós vimos aqui pessoas que entregaram ofertas e Deus falou, eu te pedi oferta. Perdeu o sacerdócio. Perdeu o governo por causa de uma oferta. Caim entregou a oferta. Balaão foi fazer a obra dizendo, eu quero ouro. Eu vou profetizar e vou ganhar ouro. Eu não vou ensinar para que você entregue oferta. Eu vou ensinar a oferta para que você seja transformado. Não quero a sua oferta. Não preciso da sua oferta. Não estamos devendo nada. Nunca estivemos, para a glória de Deus. Nunca atrasamos uma conta em 28 anos de ministério. Não vou ensinar para que você entregue oferta. Até mesmo você pode entregar uma oferta como Caim e acabar a sua vida. Você pode entregar uma oferta e acabar o seu sacerdócio e o seu governo. Então não se engane, não deixe o diabo, não deixe a serpente ministrar no seu coração, não. Eu não estou falando de dinheiro, estou falando de oferta. E eu vou ensinar a oferta, eu não vou pedir oferta. Eu quero que primeiro mude aqui, ó. Mude aqui, ó. Sabe por quê? Porque eu quero que você seja coberto de bênçãos. O homem fiel será coberto de bênçãos. Oferta tem o jeito certo, e a hora certa, e o lugar certo. O homem fiel será coberto de bênçãos. Mas o que se apressa em enriquecer, as pessoas vêm porque estão desesperadas. Primeiro, as pessoas vêm na igreja porque estão desesperadas. Falidos, doentes, amaldiçoados, perturbados, endemoniados. Estão desesperados. Passou o desespero, é por causa de dinheiro. As pessoas vêm por causa desses dois motivos. Mamão não vai trazer ninguém aqui, não. Mamão não vai colocar ninguém em cima desse púlpito. É o Espírito Santo que separa as pessoas que devem estar aqui. Sabe por que você está aqui? Por causa do Espírito Santo. Não deixa a serpente ministrar na sua mente sobre dinheiro, não. Porque o homem fiel será coberto de bênçãos. Mas o que se apressa a enriquecer não ficará impune. Será castigado e colocado em cadeias. Coloque a mão sobre o seu coração. Aumente o som. Vamos encerrar.